Então é isso, gente. Tá no ar mais um episódio do Eurocomics, o canal do YouTube dedicado ao quadrinho europeu. A gente vai bater um papo aqui com o grande Nicolai Pinheiro, que chegou de Paris e veio, né, fazer uma visita a gente. Tudo bem? Tudo bom, PH? Prazer estar aqui falando com vocês. Pô, igualmente. Vou contar mais ou menos a história, né? Eu tava na livraria da Travessa do Leblon, aqui no Rio de Janeiro, e de repente, gente, eu encontrei lá um quadrinho, cara, que fala sobre a Lapa, né? O quadrinho que me chamou muita atenção aqui foi esse. Gente, olha só. Lapa la nuit, Lapa à noite, da Sarbacane, um quadrinho que mostra a nossa Lapa aqui no Rio de Janeiro. Eu queria saber quem era o autor desse quadrinho. Procurei e descobri que o cara é brasileiro. Olha só que coincidência. Conta pra gente, cara, como é que você foi? Se você é brasileiro, descendente de francês, como é que você foi parar na França, cara? Você mora em Paris? Eu moro em Paris, eu moro na França faz 18 anos, estou com 36, quer dizer, exatamente, vivi metade da minha vida exatamente no Brasil e a outra metade, segunda metade na França. E a minha cultura, a minha família também é metade francesa, metade brasileira. Minha mãe que é francesa, mas eu cresci no Rio, estudei aqui, estudei numa escola francesa, mas eu era um jovem carioca até os meus 18 anos, aí começou a chegar a hora daquela fatídica pergunta de saber o que você vai fazer na vida, e eu sempre gostei de desenhar, passava o dia inteiro desenhando, desenhava durante a aula na escola e gostava muito de história em quadrinhos. Aí eu botei, né, juntei A com B, pensei, acho que vai ser por aí, mas ainda era um projeto muito vago, e como eu tinha a possibilidade de ir para a França por ter a nacionalidade, por falar francês, e que a França é um dos poucos lugares onde se pode trabalhar com quadrinhos profissionalmente, né, no mundo, não tem tantos assim. Aí, logicamente, eu fui para lá, mas eu fui meio sem saber. Isso foi em que ano mesmo? Então, isso foi em 2003. Eu fui para lá, assim, aí tive aquele choque cultural, porque eu, apesar de falar francês, eu tive que, né, me adaptar, descobrir aquela cultura, o clima, as pessoas, enfim, foi tudo que acontece quando você vai para um país que você não conhece, que era o meu caso. Mas eu fui ficando, continuei desenhando, fiz uma faculdade de artes plásticas lá. Aí depois tive um percurso, assim, relativamente normal, ou clássico, assim, de quem desenha e quer ser publicado. Quer dizer, fui fazendo fanzines no começo, né? Aquela revista autopublicada, vende ou dá de graça e as pessoas não dão retorno. Enfim, é uma batalha, mas a gente começou assim. Aí aos poucos surgiram ocasiões de publicar uma ilustração aqui, uma história curta ali, e eu fui trilhando meu caminho assim, até conseguir publicar minha primeira história em quadrinho. Isso foi em 2007. Então, nesse ponto, cara, eu queria que você contasse pra gente como é que você chegou na editora. Então, foi um caminho assim meio complicado, né? Na época eu morava em Montpellier, que é uma cidadezinha no sul da França, onde eu estava estudando na faculdade. Aí tinha um cara lá que fazia uma revista que não tinha nada a ver com quadrinhos, mas era uma revista dirigida a um público jovem. E eu entrei em contato com ele para saber se ele estava querendo alguém para fazer ilustrações. Eu estava naquela, né, de arrumar trabalho, tentar mostrar o meu trampo e tal. Aí eu entrei em contato com ele e ele me disse, olha, eu não tenho nem um pouco a verba, o dinheiro necessário para contratar você como desenhista, mas me conta aí sua história. Eu falei, eu sou brasileiro, vim para a França, quero trabalhar com história em quadrinhos. Ele achou o meu percurso assim, original. O cara fez uma entrevista comigo, eu não tinha publicado nada ainda, eu tinha 20 anos na época. Aí apareceu lá minha cara, minha foto, uns desenhos meus e uma entrevista curta em que eu contava, vim do Brasil e tal. E essa revista circulou e graças a isso, um cara de uma editora me viu, me ligou, disse, tô precisando de alguém para fazer uma história em quadrinho, quer dizer, era um trabalho de encomenda assim, mas eu aceitei na hora, né, que era o que eu estava esperando, era essa ocasião de ser publicado. Aí depois disso, tendo publicado essa primeira história em quadrinho, consegui encontrar outras pessoas do meio, fui fazendo outras e tal, e fui seguindo meu caminho assim. Até que você chegou na editora Sarbacane. Pois é, eu passei por algumas editoras, que faz parte também do percurso, né, de um jovem autor, desenhista de história em quadrinhos. Você vai tentando, os primeiros trabalhos não são sempre tão bem remunerados, ou não correspondem necessariamente àquilo que você quer fazer, mas você vai assim, isso faz parte, são ossos do ofício. E finalmente eu entrei em contato com a editora Sarbacane, que é uma editora ali de Paris, que publica poucas histórias em quadrinho por ano, mas
de qualidade, eu diria assim. E adultas? E adultas, eles têm umas escolhas estéticas, editoriais, assim, bem peculiares, e eles têm uma super boa reputação no meio das histórias em quadrinhos. E eu queria trabalhar com eles, aí eu entrei em contato, estava tentando montar um projeto de história em quadrinhos, acho que era de ficção científica na época, se me lembro bem, mas que não estava dando certo, mas o cara da Sarbacane, o Frédéric Lavabre, gostava do meu desenho. Aí eu disse, olha só, eu tenho um livro aqui que eu gostaria muito de adaptar, um romance, né, que se chama La Drôle de Vie de Bibo Bradley, que eu gostaria de adaptar em história em quadrinho, que eu acho que daria uma boa história em quadrinho. Leva aí, lê e me diz o que você acha. Eu fui para casa ali, achei incrível a história, super dinâmica, cinematográfica, cheia de imagens, e aí eu pensei, pô, isso de fato dá uma boa história em quadrinho. Aí foi essa minha primeira publicação com a Sarbacane, foi em 2016, e se chama La Drôle de Vie de Bibo Bradley. Muito bem, antes de cair nesse material, que inclusive você trouxe muito gentilmente pra gente, agradeço a você e ao editor, né? Eu queria que você falasse do mercado de quadrinhos franco-belga, a diferença que tem daqui para lá, por que essas publicações elas têm difícil penetração no Brasil e a gente sabe que elas têm uma qualidade excepcional. É, verdade, é uma questão complicada. Eu acho que é impossível tocar nesse assunto sem falar da influência da cultura americana no Brasil, que está em todo lugar, e eu posso dar um começo de resposta falando do meu caso. No meu caso, eu mesmo tendo uma mãe francesa e tendo acesso à cultura francesa, de certa maneira, pela minha mãe, além dos clássicos Tintin e Astérix, eu não tive acesso a nenhuma história em quadrinho francesa enquanto eu estava aqui, simplesmente porque não tinha. Hoje em dia eu sei que tem um pouco mais, tem pessoas como você que estão aí fazendo um trabalho excelente para... Merci. De rien. Merci beaucoup. Para divulgar, para popularizar as histórias em quadrinhos europeias, franco-belgas e tal. Mas na época, estou falando dos anos 90, assim, quando eu era criança, adolescente, que eu comecei a ler história em quadrinho, o que eu tinha eram os comics americanos, né? Eu comecei com isso. Não, eu também. Acho que é o percurso, assim, clássico de quem nasce no Brasil, que está, assim, sobre essa esfera de dominação cultural americana. E aos poucos, quem tem vontade e tem ocasiões, assim, de se abrir para outra coisa, às vezes descobre que história em quadrinho não é só super-herói de colã e de capa, que tem outras... Ou mangá. Ou mangá, pois é. Que nós não desmerecemos, aliás, nenhum desses segmentos. A gente só se questiona por que não entram coisas diferentes aqui, para conviver com tudo isso, certo? Pois é, tem lugar para todo mundo, e as publicações de história em quadrinhos europeias, mas particularmente francesas e belgas, elas se enquadram assim, entre os cómics americanos e os mangás japoneses, elas completam, de certa maneira, um quadro, porque elas falam de certos assuntos e de certa maneira e com uma certa estética que não existe nesses dois outros polos de história em quadrinhos, que são os Estados Unidos e o Japão. Tem uma peculiaridade da história em quadrinho europeia que vem completar um quadro, assim. Teria lugar para todo mundo e eu imagino que haja um dia, tenho certeza. Então, e o que você trouxe, cara? O que você trouxe pra gente, né? Uma curiosidade, né? Quando eu conheci o trabalho do Nicolai Pinheiro, isso me chamou a atenção, não sabia nem que era seu trabalho, mas é um quadrinho sobre a Lapa, o nosso bairro boêmio, né? Se chama Lapa La Nuit, que ele vai mostrar aqui pra gente, né? Trouxe na minha mala esse presente pro PH, que a gente estava em contato já há algum tempo. Então eu conheci isso na livraria da Travessa e foi por causa desse quadrinho, né, que a gente está aqui agora. Ontem, quando eu liguei para o Nicolai, né, e falei, olha, vamos lá no nosso estúdio para a gente gravar essa entrevista, ele falou assim, olha, não pode ser muito cedo porque eu vou para Lapa. Deixa eu ver o outro rapidinho. Esse é o mais recente. Se chama Un Avion Sans Elle. Ah, meu Deus, um avião sem ela, é isso? Sem ela, é um jogo de palavra com ela, que é asa, né, que são as asas do avião, que se escreve diferentemente, mas se pronuncia da mesma maneira em francês. Muito legal, muito bacana. Bom, a gente vai fazer o seguinte, né, agradeço imensamente ao Nicolai, né, por ter vindo aqui ao nosso estúdio. É a primeira vez, desde que começou a pandemia, que eu volto a gravar alguma coisa aqui, porque não tinha a menor condição. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler esses dois quadrinhos e a gente vai continuar esse vídeo por Zoom. Pode ser? Com prazer. Então é isso. Mas é rapidinho, né? Rapidinho. É vapt-vupt.